Amém, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Quantos estão felizes nesta noite podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Confesso aos amados irmãos que é grande alegria no meu coração nesta noite, por mais esta oportunidade de aqui estarmos juntos para louvar o nome santo do Senhor Jesus. Amém? E peço, aproveitando a oportunidade, por gentileza, os irmãos abram as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Eu estarei lendo apenas 2 versículos do capítulo 13, será os versículos de número 16 e 17, do capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Lucas é um dos evangelhos, terceiro, e aqui nós vemos algo muito importante. Capítulo 13, o versículo 16 e o versículo 17. Eu estarei lendo, os amados irmãos já acompanharão em nossas Bíblias. Quando nos diz: e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa, e dizendo ele isto, todos os seus adversários ficavam envergonhados, e todo o povo se alegravam por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Podemos nos assentar, amados irmãos. Eu louvo a Deus nesta noite, meus queridos e amados, por mais esta oportunidade que aqui temos para juntos meditarmos na palavra de Deus. Estava nesta noite meditando no decorrer deste culto, com maravilhas o Senhor já tem operado em nosso meio, e com grandes coisas o Senhor ainda há de operar em nosso meio. Mas isso depende de cada um de nós, depende individualmente de que maneira nós estamos servindo ao Senhor. E nós vemos aqui, amados e queridos irmãos, a palavra de Deus nos contando a história de uma mulher. Esta mulher, por certo, ela era uma mulher muito conhecida ali na região, pois nos conta a história de que esta mulher havia apenas 18 anos que não conseguia sequer olhar para o alto, que não conseguia sequer andar em uma posição vertical. E esta mulher, há 18 anos, acometida de uma terrível enfermidade. A Bíblia nos relata o fato, a história nos mostra o que levou a esta enfermidade desta mulher. Mas o que mais me chamou a atenção deste fato, amados e queridos irmãos, é que aquela mulher, ela foi ali da sinagoga, sabendo que Jesus ali estava passando, e ali iria ministrar a palavra de Deus. Jesus estaria ali ministrando a bênção do Senhor sobre a vida daqueles que ali estivessem. Nos diz a palavra de Deus que, vendo Jesus, chamou assim e disse àquela mulher, naquele exato momento em que ela se encontrava encurvada, naquele exato momento em que ela se encontrava aprisionada, disse Jesus: mulher, se livre. E ela não entendeu de imediato, mas quando ela começou a entender o que a palavra de Deus quis dizer através de Jesus para ela: estás livre da tua enfermidade. E ali houve, meus queridos e amados irmãos, um tumulto muito grande, porque ali os fariseus, eles não conseguiam aceitar que o povo pudesse trabalhar no sábado, e eles voltaram ali indignados, vieram, tomaram a palavra e chegaram até aquela mulher e disse para ela: olha, tu tiveste 6 dias para poder vir aqui ao templo para receber a cura, e hoje é sábado, não deverias ter vindo. E então Jesus olha para aqueles saduceus, olha para aqueles homens cheios de conhecimentos, e Jesus chama eles de hipócritas, e começa a lhe mostrar a grande realidade, respondendo-lhe que eles eram hipócritas, porque
para eles. Portanto, não convinha soltar da prisão no dia de sábado esta filha de Abraão. Após 18 anos, Satanás mantinha presa através de uma enfermidade. Eu quero vos dizer nesta noite, meus queridos e amados irmãos, que Jesus ainda continua operando milagres em nosso reino. Paralíticos podem pular na cadeira de rodas e sair andando. Pessoas podem ser libertas de todo mal, bastando somente ter este encontro com Jesus, recebendo a bênção do Senhor sobre a sua vida. Eu começo a ver da palavra de Deus, começo a olhar, começo a sentir nos dias de Jesus, quando seus discípulos estavam junto a ele, e Jesus começou a ministrar ali nas sinagogas, nos sermões da montanha. Jesus começa a percorrer toda a Samaria, toda a Judéia, e nos diz a palavra de Deus que grande multidão seguia, e ali seguia a multidão de pessoas esperando receber algo da parte de Deus, esperando receber algo, porque as suas esperanças já tinham se acabado. Quantas e quantas pessoas, amados, já não tem mais esperança? Quantas e quantas pessoas, nos dias em que nós estamos vivendo, já não tem mais alegria, porque tem se deixado levar pelos desejos, pelos prazeres da carne, tem se deixado levar pela incerteza e pela falta de confiança no Deus que tudo pode, no Deus que pode fazer todas as coisas. Mas se nós começamos a olhar na palavra de Deus, o paralítico chega diante de Jesus e ele é salvo. A mulher chega diante de Jesus e é liberta. Para Jesus não há limite nem tamanho de gravidade de problema que ele não resolva. Basta tão somente nós termos fé e convicção. Eu começo a meditar na palavra de Deus, amados irmãos. Certa-feita, Jesus estava em uma casa e aquela casa estava superlotada até a porta, ninguém conseguia entrar. Os que estavam lá dentro não queriam sair, os que estavam do lado de fora queriam entrar e não conseguiam. E nos diz a palavra de Deus que chegaram-se ali certos homens trazendo um amigo, uma pessoa próxima sua que estava enfermo, prestes à morte, e eles queriam entrar para dentro daquela casa e não conseguiam. Eles queriam ir até próximo de Jesus, mas não conseguiam. E nos diz a palavra de Deus, amados e queridos irmãos, que eles tiveram ideia subliminar, eles tiveram uma ideia excelente. Eles imaginaram: se nem pela porta nós não conseguiremos entrar, mas nós vamos dar um jeito de chegar até Jesus, nós vamos dar um jeito de ir até Jesus. Eles não viram aquele como obstáculo, eles não desistiram, mas eles persistiram. E nos diz a palavra de Deus que eles subiram aquela casa, destelharam aquela casa, amarraram aquele moço nos lençóis e desceram ele até diante de Jesus, e ali aquele moço foi instantaneamente curado. Isso, amados irmãos, é nós temos fé diante dos obstáculos, porque sabemos, amados, que às vezes as dificuldades surgem, os problemas surgem, mas isto é tão somente para provar o tamanho da nossa fé, o tamanho da nossa confiança, o tamanho do nosso esforço. Se nós desistimos logo no primeiro impacto, logo no primeiro momento em que nós nos deparamos com os obstáculos, ou se nós persistimos em buscar o Senhor. A palavra de Deus, amados irmãos, nos mostra algo muito importante. A palavra de Deus nos mostra que Jesus é o único que pode transformar vidas. Jesus é o único que pode salvar vidas, pois ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai a não ser por mim. E quantas e quantas pessoas têm procurado soluções para os seus problemas em outras coisas que são em vão. Mas quando nós procuramos, amados irmãos, a solução de nossos problemas
Deus. Quando nós procuramos a solução das nossas dificuldades em Jesus, nós encontraremos a solução. Basta não somente nós esperar, basta não somente nós confiar no Senhor Jesus, porque Ele, amados irmãos, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo de sempre. Como eu disse no princípio, eu começo a meditar a palavra de Deus, começo a olhar os caminhos que Jesus percorreu, as aldeias, as sinagogas, os lugares onde Jesus passou. Mas chega momentos, amados e queridos irmãos, que eu vejo que somente Jesus tinha condição de passar por lá. Eu e você não conseguiríamos. Quando Jesus chega diante daquela cruz, ele começa a olhar e ver que está prestes diante dele aquela cruz, onde ele estará entregando a sua própria vida por amor à humanidade. E ele começa a suplicar a Deus e dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feito a minha vontade, mas sim a tua, Deus. E aí não tem outro reino, amados. Jesus, a vontade de Deus é que o homem pudesse ter um encontro precioso com Ele, através do seu Filho amado, morrendo na cruz do Calvário. E ali nós vemos, amados, que Jesus morreu, mas ao terceiro dia